Como que a gente guarda nossos alimentos frescos da forma correta? No último vídeo a gente falou sobre higienização e limpeza de coisas frescas e hoje a gente vai falar sobre como a gente armazena essas coisas para que elas durem, para que elas fiquem bem felizes e contentes dentro da nossa cozinha antes de irem para dentro da nossa pancinha. Então, a gente vai começar do fim do outro vídeo, que é falando que tudo tem que estar limpo e seco. Depois de tudo limpo e seco, a gente vai preparar esse recipiente que vai receber essa comida. Então a gente vai dar uma geral na geladeira, ver se tem alguma coisa que tem que ser descartada, na fruteira, na travessa onde você guarda seus legumes. A gente vai ver se tem algum resquício ali de elementos estranhos que sobraram da semana passada. Vai limpar. Lembra que os micro-organismos estão aí, né? Então a gente precisa se livrar deles, deixar tudo limpinho. Uma das coisas que eu mais recebo de pergunta é como que a gente guarda hortaliças e ervas frescas da maneira correta. Bom, vamos começar por aí, tá? Que é o mais fácil de tudo. Dentro da nossa geladeira, para começar, uma coisa que a gente normalmente não pensa, existem níveis diferentes de temperatura. Por isso que existe a gaveta de legume, a gaveta lá dos frios, e aquilo ali tem uma função. Então, a gaveta de legume, ela tem que ser usada para guardar essas coisas frescas, né? E uma coisa que a gente normalmente não presta atenção é que lá no fundo da geladeira, lá na paredinha da geladeira, normalmente é bem mais gelado. Então, às vezes a gente coloca lá uma alface, alguma coisa, uma rúcula e aquilo congela. É super frustrante, né? Mas tenta trazer as suas ervas, as suas coisas hortaliças um pouco mais para frente da geladeira, não deixarem elas tão grudadinhas lá para elas não correrem o risco de congelar. Aí hoje eu trouxe aqui algumas coisas que eu uso. Um pote, eu trouxe um pote de vidro, mas se você não tiver vidro não tem problema, é só ser um pote limpo. E papel toalha, trouxe até um rolo de papel toalha. E a cebolinha. Minha cebolinha aqui já tá limpinha. Trouxe só para ilustrar. Então, o que a gente faz? Dentro desse pote, a gente vai colocar uma camada de papel toalha. Vai botar aqui nosso verdinho. E aí depois a gente vai colocar outra camada de papel toalha. E vai tampar o pote, tá? Sem deixar todo mundo esmigalhado lá dentro. A gente vai falar sobre isso um pouco depois, sobre espaço. Essa é a maneira mais apropriada de você guardar as suas hortaliças, os seus verdes. Se você não tiver pote, você pode guardar dentro de um saquinho plástico limpo, também com ela bem embaladinha, bem sequinha, com papel toalha. Se você for uma pessoa ecologicamente muito correta, você não precisa usar o papel toalha e você pode usar um pano de prato limpo. Mas lembra que esse pano de prato tem que estar super limpo e aí você vai ter que sempre trocar ele, deixar ele bem limpinho para a próxima leva, tá? Então assim, essa é a forma mais apropriada de guardar essas coisas frescas que tem uma vida normalmente não tão longa, mas se a gente guardar elas da forma correta, elas duram até 7 dias na geladeira, dependendo do que for, eu já vi até 10. Outra coisa legal pra gente usar de pote também, que funciona super bem, encher o pote com um pouco de água, porque algumas hortaliças funcionam muito bem na água. Então assim, cenoura, a gente corta em tirinha, deixa na água. Aipo, aspargo, pepino, são coisas que funcionam muito bem na água. É claro que tudo que a gente está falando aqui não vai durar para sempre. As coisas têm uma vida útil. Não adianta você querer fazer um milagre, querer que eu faça dure um mês dentro da sua geladeira, porque não vai durar, tá? Mas são coisas que funcionam super bem dentro da água. A gente bota água filtrada. No caso da cenoura, você pode até descascar a cenoura. Guarda a casca da cenoura para o nosso caldo de legume, que vai ser o vídeo da semana que vem. E deixa lá na sua geladeira, tá? Isso é uma coisa, é uma dica ótima, que funciona super bem, principalmente quando a gente mora sozinho e tem uma cenoura ou várias cenouras, você não aguenta mais comer cenoura, você precisa dar uma vida maior para ela. Uma coisa da gente pensar, e isso serve tanto para as coisas de dentro da geladeira, as coisas que vão dentro do pote, o que fica fora da geladeira, é que todo mundo gosta de espaço.
Todo mundo. Imagina você no bloco de carnaval, com calor esmigalhado, amassado, ferrado, sem energia, e você recém saído do banho, cheio de espaço, limpinho, sequinho, né? Tipo, você dura muito mais tempo. E aí, essa analogia serve para todos os alimentos frescos. Gente, ninguém gosta de ficar amontoado. Institui esse princípio dentro da sua casa. Ninguém gosta de ficar amontoado. Você botar um monte de fruta, um monte de legume, um monte de coisa, cara, vai dar ruim ali. Com certeza vai dar ruim, tá? Principalmente no caso das frutas, muitas frutas liberam gás etileno, que é responsável pelo amadurecimento. Existe ali toda uma reação química que muda a cor da fruta quando ela fica madura, a textura, o sabor, e o gás etileno é responsável por isso. Se você tem uma fruta que está liberando gás etileno e ela encosta em outra fruta que não está madura, essa outra fruta vai amadurecer pelo gás etileno da fruta que está do lado. Então, deixa as coisas com mais espaço. A não ser que você precise desesperadamente que alguma fruta amadureça mais rápido, aí você deixa ela lá embrulhadinha no gás etileno. É por isso que a gente embrulha coisas tipo tomate e banana, porque você forma ali uma casinha de gás etileno, ela amadurece mais rápido. Então, coisas que funcionam bem fora da geladeira, assim, frutas que não estão maduras, principalmente frutas cítricas funcionam super bem fora da geladeira, e legumes de longa vida, tipo abóbora, batata, cebola, alho, são coisas que funcionam bem. Normalmente os legumes mais macios, pensa isso, os legumes mais macios são os legumes que vão para a geladeira. Chuchu, pepino, abobrinha, berinjela, que são essas coisas que têm mais água, funcionam melhor dentro da geladeira. Uma outra coisa legal pra gente pensar é que antes da gente comprar as coisas, a gente precisa planejar. Porque não adianta a gente comprar, botar tudo dentro do pote, lindo, maravilhoso, e a gente não dá conta de usar, né? Então, primeiro a gente planeja pra gente não ter desperdício e ter certeza que a gente vai usar aquilo, tá? Outra coisa para prestar atenção é o seguinte: os planos mudam. É normal o plano mudar, né? Alguém te chama para ir no cinema, a gente não vai no cinema tão cedo, mas assim, você arruma um programa e você tem que sair de casa, né? Digamos, depois que isso tudo passar. E aí você fala, gente, comprei essa berinjela, mas não vai rolar, porque eu vou no cinema. Aí você precisa dar um jeito naquilo, você não vai jogar a berinjela fora só porque você vai no cinema, né? Então a gente precisa exercer um pouco de criatividade, e quando eu falo de criatividade, eu acho que a gente pode cair numa pegadinha muito séria, porque a gente já tem milhões de coisas para cuidar no dia a dia, a gente tem muitas responsabilidades, a gente tem muitas coisas para prestar atenção, e aí você ainda tem que ser criativo na hora de comer. Você não tem que ser criativo, você tem que ter o repertório certo e as ferramentas certas para conseguir se virar com o que você tem, tá? Mas nesse caso, eu vou pedir uma licença para falar que a gente tem que ser um pouquinho criativo ali, dar um jeito de dar um destino para aquele alimento. Então, assim, se você tem legumes que estão ficando, já estão passando do ponto, você pode fazer uma sopa e congelar a sopa para um outro momento. Você pode branquear os legumes e congelar eles para outro momento. Uma coisa de erva que eu adoro fazer, que é super legal, é uma dica ótima. Normalmente, essas ervas com o talinho verde, tipo manjericão, coentro, salsa, cebolinha também, são coisas que a gente não consome aquele talo todo, né? Que vem logo depois da raiz, a gente consome mais as folhas. Pra gente não desperdiçar esse talo, eu vou te dar 2 ideias. A primeira é a gente guardar ele pro caldo de legume, nosso amado caldo de legume. E a segunda ideia é você guardar só esses talos para usar em refogado. Então, digamos que você vai fazer um arroz, uma coisa super simples, e aí você tem no seu congelador uns talos de coentro congelados. Você pica aquele talinho, bota lá no seu refogado de cebola e alho, e aí você tem um arroz de coentro. Olha que sucesso, gente, com aquele coentro lá que você não tinha pensado no antes, que eu tenho certeza que jogava no lixo, não vai mais jogar. Então, nesse sentido, a gente precisa sim ser criativo para não desperdiçar as coisas e usar da melhor forma possível.
Então, outras coisas que você fala, mas eu tenho aqui tantos tomates, faz um relish de tomate, faz um molho de tomate e congela. O que a gente tem que fazer é não deixar as coisas estragarem, tá? E uma última coisa, assim, que eu digo que a gente tem que fazer de 2 em 2 dias um inventário rápido do que está acontecendo na nossa cozinha, né? Porque quem controla a cozinha é a gente, né? Não é a comida que controla a gente que controla o que a gente consome. Então, de 2 em 2 dias, vai lá, dá uma olhada na geladeira, dá uma olhada do lado de fora, vê o que tá acontecendo, vê o que precisa ser consumido, que já tá ali naquele ponto, e aí você dá prioridade para aquilo. Não adianta, como eu falei, a gente querer botar alguma coisa dentro da geladeira e achar que ela vai ficar lá, linda para sempre, sem a gente tocar naquilo ali e de repente vai virar um jantar sozinho. Não vai. Então a gente precisa fazer esse exercício de dar atenção, né? Tipo, um pouquinho, gasta aí 5 minutos do seu dia para abrir a geladeira, ver como você pode usar aquelas coisas que estão ali. Se você não vai conseguir usar, como que você pode congelar para usar em outro momento, tá? Então, acho que é isso das organizações. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama. Mas lembra que é um pouquinho de planejamento, um pouquinho de atenção, espaço, todo mundo limpo, todo mundo seco e geladeira sempre organizada, tá bom? É isso. E semana que vem tem caldo de legume. Se quiser tirar alguma dúvida, me chama que eu vou fazer um vídeo só sobre caldos, como a gente faz caldo caseiro. Você nunca mais vai usar caldo pronto na sua vida. Beijo e obrigada!